Bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro extraordinário, grandioso, de alto valor nesse podcast, que é o podcast mais poético desse mundo, Entre Almas e Falas. E hoje eu estou com o meu coração, gente, explodindo de felicidade. Porque é uma honra muito grande quando a gente consegue trazer as pessoas que vieram antes de nós e que trazem, né, toda a autenticidade da nossa vida, inclusive a minha própria vida, para uma mesa como essa. Se você ainda não captou essa mensagem, eu quero te dizer que eu trouxe hoje uma pessoa responsável, né, pela minha existência. Uma das pessoas, né? Uma delas é minha mamãe e essa outra pessoa que eu tenho o prazer de receber hoje é o meu papai querido. Hoje vai ser tudo íntimo, tudo dentro de casa. E eu quero que você já se inscreva aqui no nosso canal, já ativa a notificação para não perder nenhum detalhe dos próximos episódios. E todas as nossas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Você pode ir lá no nosso Instagram, @podcast Entre Almas e Falas, conferir alguns conteúdos que já foram liberados aqui e aqui pelo canal do YouTube também. Pai, honra, né? Que alegria poder te receber aqui, ainda mais numa semana tão especial. E olha, gente, nós conversamos, né? E eu falei pra ele assim, pai, vai calhar muito o senhor participar do podcast. E a gente foi marcando data, não tava dando. E de repente a gente firmou a data e eu falei, caramba, calhou exatamente, né, pós-domingo da Semana Santa. E aí a gente vem aqui falar de espiritualidade, falar sobre fé, sobre cristianismo. E eu fico muito feliz, né? Porque toda a visão espiritual, de alguma forma, e até o nosso técnico que tá aqui atrás, eu falei, conheça a minha versão sem cabelo. E a gente tava brincando, porque, gente, é daqui que vem a comunicação, é daqui que vem a vida, é dessa fonte aqui, como eu disse, né, um dos lados dessa fonte, para que a minha existência, para que todos os dons que eu tenho sejam aí colocados para a vida. Lógico, Papai do Céu sempre na frente. Mas em segundo, né, vem aí os meus pais, honrados, amados e abençoados. Gratidão, pai, por você ter aceitado esse convite. Para mim é muita honra, muito legal estar te entrevistando hoje, né? E olhar, às vezes, a tua perspectiva diante de alguns assuntos que, às vezes, no dia a dia, como família, a gente, às vezes, nem senta muito para falar. Vamos ser honestos, né? Fica à vontade, se apresenta aí pro pessoal, quem é o senhor, conta um pouco de quem você é, o que você faz hoje, seus sentimentos por estar aqui também. Fica à vontade, bem-vindo. Legal. Podcast Entre Almas e Falas. Legal. Paulo Bernardino Sena, é mais conhecido como Paulo Sena, né? Eu sou educador, teólogo, historiador, né? E amo a vida, gosto muito de 3 coisas básicas: passear, viajar e comer bem. Isso é muito legal. E procuro ser uma pessoa autêntica, bem natural, como sou. E dentro do conceito, né? Legal como estamos aí numa semana bem espiritual, independente de crença, de religiosidade, dentro do princípio cristão, dentro da teologia, né? Então nós estamos aí vivendo um momento assim, de fé, de esperança, é um momento de reflexão. E a Semana Santa, a Semana do Calvário, como muitos falam, né? É momento assim de fazer uma autoavaliação. É onde o ser humano ele está realmente de uma maneira assim mais reflexiva, fazendo uma autoanálise. Tem algumas datas no ano que é interessantes, né? Eu costumo dizer que Natal, Ano Novo é um momento, né? Esse momento da Semana Santa, Semana do Calvário, inclusive quando chega na Sexta-feira Maior, para aqueles mais apegados à religião, não vou mencionar aqui igrejas, né? Porque eu, dentro como teólogo, eu olho de uma maneira mais ampla, bem diferenciada, porque independente da confissão religiosa minha, eu olho assim como teólogo, como historiador, e dentro da visão historicista dos ensinos sagrados bíblicos, a gente tem que olhar de maneira bem ampla para não criar uma certa situação. Então, convicção religiosa é própria, mas em teologia se olha de maneira bem
ampla mesmo, como já disse. E eu acredito que é isso que tá faltando mesmo, né, pai? A gente tem visto muito, às vezes, na sociedade, as pessoas muito engessadas, né? Essa é a minha convicção, esse é o meu jeito de pensar, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Não é Gabriela, não E pode ser. ninguém, às vezes, se abre, né, pra amar as pessoas. Eu gosto muito dessa palavra amor, porque, às vezes, quando a gente fica engessado no nosso mundinho de convicções XY, a gente não se abre pra amar e É verdade. respeitar o que as outras pessoas pensam a respeito da espiritualidade, até mesmo dos seus dogmas e religiões, né? Não é porque, de alguma forma, eu vim de um lugar que eu preciso impor isso pras pessoas. E eu queria que o senhor comentasse a sua visão a respeito, pra gente começar esse assunto, né? Como que o senhor vê? Porque a sua geração, até um pouquinho do início da minha geração, é uma geração mais tradicionalista, né? Mais conservadora. E eu imagino que foi um baque, assim, para algumas pessoas, e algumas não conseguiram sair desse lugar, esse transicionar para esse lugar mais respeitoso em relação a tantos movimentos religiosos, a tantos pontos de vista da espiritualidade que existe. Para você, como que você enxerga esse lugar e como que foi essa transição, na sua opinião, da sua época, do conservadorismo, desse lugar mais tradicional, ver hoje tantos movimentos mais avulsos, né? As pessoas lidando com a espiritualidade de uma outra forma. Até onde você enxerga que existe princípio aí? E até onde a gente muitas vezes quebra os princípios por estar mudando algumas coisas ou modernizando algumas coisas também. Só completando meu raciocínio que eu vinha trazendo, né, como eu falei, Natal, Ano Novo, essa semana do Calvário, a semana da Páscoa, né, Semana Santa, tem os dias de pai, de mãe, dia das crianças, são momentos de reflexão. Daí completei, então, dentro do que você colocou. Eu sou uma pessoa, assim, que eu tenho trâmite em vários segmentos religiosos, em levar palestras, levar não só palestras, mas também alguns assuntos, né, que pedem e dinamizar esse assunto. E isso é real. Então, se nós olharmos aí, por exemplo, 50, 60 anos atrás, ou muitos anos atrás mesmo, podemos avançar lá para a Idade Média, né? Então, tinha uma estrutura, a visão religiosa, a religião é como uma coisa muito padronizada, familiar. Então, os tempos foram se alterando, agora só tem uma coisa que eu acho muito legal, que não deve se alterar. Sabe, uma coisa que se altera muito, cultura se altera vários conceitos, mas princípios nunca se alteram. Grave bem isso, né? Então é muito sério isso. Cultura, alguns outros conceitos você pode alterar, mas princípios, vocês serão sempre princípios para pai, mãe, filhos, para a sociedade em geral. Eu tenho um tema que eu trabalho bastante ele sobre família, né? Eu digo que a família é a célula máter da sociedade. Então, ruas boas têm famílias boas, bairros bons, vilas boas, cidades boas têm famílias boas. Então a família, partindo de uma, duas pessoas numa casa, antigamente era 8, 10, hoje limita 2, 3, talvez 4 e alguns pets ali para fazer festa Sim, ali sim. dentro da casa como parte familiar. Mas é muito importante, quando as famílias são bem equilibradas, bem estruturadas, a rua, o bairro, a vila, a cidade, o estado, o país, o mundo vai ser melhor, né? E dentro do conceito espiritual, religioso, é muito importante a gente entender isto, né? Então, nesse momento aqui, a gente vai conhecer alguns conceitos, alguns posicionamentos legais. Eu gosto de colocar isso, que é muito útil para a gente viver melhor. Ali com poucas pessoas, com mais pessoas, seja lá no trabalho, seja em um momento de lazer na praia, no campo, num teatro, quem gosta de um cinema, né, num lazer, né, pode ser aquele churrasquinho de domingo, ou junto à família ou amigos. A gente tem que sempre sermos pessoas naturais e não deixar de valorizar as boas coisas, mas sermos pessoas felizes, mas pessoas que procuram, como eu sempre dizer, nós no campo da influência, nós nunca estamos neutros. Onde eu estou causando influência positiva ou negativa Fato. sempre. Sim. Não existe esse negócio de você estar neutro. Então, a gente tem que cuidar com esse aspecto. Sermos pessoas bem autênticas, bem vorazes, felizes, realizadas, mas pessoas que possam viver uma experiência própria e, no convívio geral,
transmitir isso para aquelas pessoas que estão próximas de nós naquele momento, como disse, seja de lazer, seja numa igreja, numa praia, num campo, numa festa, independente do lugar que você esteja. A gente tem que procurar ser e fazer a diferença. E aí é interessante que entra a comunicação, né? E eu já falo de comunicação, tem que puxar a sardinha pro meu lado, né? Corretamente. Mas é assim, isso é muito verdade. Eu nunca tinha trazido dessa forma pra minha consciência. De que a gente nunca é neutro. O meu corpo tá comunicando alguma coisa, meu olhar tá comunicando alguma coisa, né? E não é só quando eu abro uma boca pra transmitir o que eu penso sobre isso ou aquilo que eu tô transmitindo. Então, às vezes, a gente pode estar eu posso não falar nada. A minha presença chega primeiro. A forma como eu sou cordial ou não com as pessoas chega primeiro, né? Então, o meu comportamento, ele vai falar antes mesmo de eu abrir a boca. Então, realmente, pai, é uma ilusão a gente colocar esse lugar de neutralidade. Eu sou neutra, eu não penso nem lá e nem cá. Não tem como, né? De alguma forma, até quando você está dizendo que não tá nem lá e nem cá, você está se posicionando. Você já está tomando uma posição de não opinar por um ponto de vista ou por outro, mas isso quer dizer que você tem um terceiro ponto de vista, né? Então, é muito legal a gente falar isso. Só completando aqui, eu viajo bastante com isso aí, 16 estados do país, conheço quase 600 cidades, conheço, por exemplo, dentro de São Paulo, com 645 municípios, eu conheço 328 cidades. Sim. E eu contactuo com muitas pessoas diferentes em vários lugares. Inclusive, eu estava agora nesse final de semana lá em Ibiúna, e ontem eu estava em Carapicuíba, aqui na região oeste de São Paulo, e Ibiúna já aí saindo um pouco fora aqui da grande São Paulo. E eu sempre uso algumas coisas interessantes. Eu lembro que numa dessas palestras que eu fiz ali, eu coloquei uma situação bem interessante, que nós como pessoas, nós dentro desse campo da influência, nós não estamos neutros e precisamos então valorizar quem somos, porque somos e o que nós queremos ser. Então é muito interessante esse ponto e é necessário a gente entender que nós temos o nosso jeito próprio de ser. Mas nós não podemos ser egoístas a ponto de não querer saber mais. E dentro da religiosidade tem um ponto muito interessante. Eu tenho aí aproximadamente uns 800 reflexões, pensamentos, algumas boas reflexões, e eu tenho umas 300 e poucas que são próprias minhas, né? E uma eu vou colocar aqui que eu gosto muito, que Deus, ele sempre nos aceita como nós somos e estamos. E ele irá nos transformar do jeito que ele deseja. Sim. Então, pai, mãe, filhos, parentes, amigos, conhecidos, todos são pessoas legais que a gente está no convívio, né? Mas em termos espirituais, em termos de estrutura de fé, de esperança, de cristianismo, a diferença está aí dentro do princípio teológico. Deus, ele é o criador, mantenedor, ele conhece cada ser humano por si só. E então é ele que vai fazer as transformações, as mudanças, adaptar-nos para aquela pessoa que exerce a fé, saber de um paraíso, uma vida eterna. Todo mundo pensa num paraíso, uma vida melhor, uma vida eterna, né? E como será isso? Então Deus, ele vai adaptar cada um do jeito que ele acha, do jeito que ele quer. Por exemplo, se você olhar a sua digital, né? Tem uma música que diz assim, que Deus não fez ninguém igual. Tem uma frase lá nessa melodia que diz assim: não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. E Deus o ama assim como é você. Sim. E olha, outra coisa lá nessa frase diz assim: diante do nosso Deus, você é muito especial. E para Deus é como se não houvesse outra pessoa a não ser você. Então nós somos muito importantes. Então, Semana Santa, Semana do Calvário, Semana de reflexão, é momento de a gente pensar assim, né? Eu sou única, e eu preciso ser melhor, fazer melhor, estar melhor e, sabe, entender que, independente do círculo religioso, da sua formação religiosa, você precisa ter cristianismo. E cristianismo é muito mais do que falar. Por exemplo, tem uma situação que eu falo em algumas palestras, que muitas vezes as pessoas não terão acesso a uma Bíblia, ou apesar de redes sociais, tudo fácil hoje,
né? Às vezes as pessoas vão conviver com você e ele vai ver, entender Deus, compreender fé, esperança, obediência, através da sua vida, da minha vida. Ele vai conhecer Deus através do seu testemunho, seu jeito de ser, sua formação de caráter. E caráter a gente não compra nem vende, nem se compra nem vende. Caráter a gente se adquire, né? Inclusive tem muitas literaturas bonitas e tem uma literatura que chama Colunas do Caráter. Como formar um caráter simétrico, dinâmico, equilibrado, com equidade, né? Isso é muito importante. Então, o ser humano, em geral, independente se ele está aqui no single continente, independente de estar aqui no continente sul-americano, asiático, europeu ou americano, independente da nacionalidade, se ele está na Europa, na Ásia, na África ou no Brasil, qualquer lugar do Brasil, a pessoa tem que entender que ela precisa ser uma pessoa que contribua para a seu pequeno mundo, família, trabalho, estudos e a sociedade em geral. No trabalho, você não está aqui para ser mais um. Você precisa estar mais um, mas como eu já citei agora há pouco, para fazer e ser a diferença na vida das pessoas. Então, a gente tem que ter esse conceito, essa ideia de sermos amados, sermos cuidados, né? E pegando aqui a fala de Jesus, né? Ele diz, olha, não se preocupe, assim como os passarinhos não plantam, não colhem, não semeiam, mas eles não ficam sem comer, né? E aí tem um outro conceito que eu sempre digo, né? Que Deus, ele nunca dá tudo que nós pedimos e queremos, mas ele concede tudo que nós necessitamos. Olha que coisa legal. Você tem falado bastante, pai, dessa questão de religião e religiosidade. O que é religião e o que é religiosidade? Que religião vem lá do latim, né? A palavra religião vem do latim, a palavra religare. Religare quer dizer voltar para Deus, estar indo em direção a Deus. Então, religar é você estar ali desenvolvendo uma fé, ao ler uma Bíblia, ler algum conceito religioso, independente da formação. A união das pessoas também, né? É lógico, isso é o mais importante. A convivência da sociedade vai dar essa estrutura, respeitando as diferenças, porque nós podemos ser pessoas unidas na diversidade. O que é unidade na diversidade? Eu posso pensar diferente de você e diferente de outras pessoas. Eu tenho alguns conceitos, elas também têm, só que dentro da unidade a gente pode estar unido mesmo pensando diferente, mas respeitando os limites. Só que dentro de alguns conceitos, por exemplo, vamos pegar aqui São João 8,32, um exemplo bíblico, eu sou teólogo religioso, tenho que falar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitos falam, não tem verdade absoluta. Como? Deus é absoluto, ele é o criador, sustentador, mantenedor. Tá? E então, nessa estrutura baseada em verdade, Deus é verdade, Jesus é verdade, a lei é verdade. Né? Então, tem um conceito de verdade. Eu tenho um tema que eu desenvolvo, o que é a verdade? Então, a gente trabalha alguns conceitos. Palavra de Deus, Bíblia, independente da tradução. Bíblia é verdade. Jesus, Deus encarnou, verdade. Né? A lei é verdade. A justiça, independente da humana que às vezes falha, justiça, verdade. Então, a natureza está aí para mostrar o Deus Criador, mostrar para a gente que temos alguém que nos criou. Nós não saímos assim do nada. Nós não foi um boom, não foi um tsunami, não foi um boom, não foi uma bomba que explodiu, nada. Nós fomos criados, né? Então, é importante a gente pensar nesse aspecto, né? Eu gosto muito desse conceito que está lá em Gênesis 2,7, né? Criou, pois, Deus o homem do pó da terra, formou homem e mulher os criou. Então, Deus formou também, é interessante nós pensar, então Deus fez o homem do pó da terra, soprou nas narinas fogo de vida, passou a ser um ser vivente. Então, o homem, a mulher, o ser humano, ele é a junção de massa física, corpo, fôlego de vida, espírito, formou uma alma. A alma é isto, né? Então é importante entender esse conceito também. Não estou não defendendo doutrina, mas é muito legal entender por que nascemos, por que estamos aqui, onde vamos, onde queremos chegar e por que Deus tem um plano de salvação para cada pessoa. Então Deus tem um projeto individual, como eu falei. E interessante, lá naquela música que eu citei agora há pouco, lá diz assim, que é muito legal. Olha o mundo ao redor, Deus conhece o seu nome, Ele sabe quem você é. Então, quem conhece melhor cada um ser humano, cada um de nós, é Deus, né? E tem um pedaço dessa música que fala assim, olha na janela um pingo de chuva cair. Não tem nem um pingo de chuva igual ao outro.
né? Mas eu preciso colocar uma pimenta aqui nessa mesa. Porque a gente não pode ser, assim, ignorante em achar que todas as pessoas, igual você falou da verdade, né? Ah, a Bíblia é verdade, Jesus é verdade, Deus é verdade. Mas existem pessoas que não acreditam dessa E isso forma. tem que respeitar E também. essas pessoas que não pensam dessa maneira, e eu vou agora, gente, jogar uma pitada mesmo, que eu acredito que muita gente pensa assim, e pode estar se questionando. Quantas vezes a gente vê pessoas com Bíblia na mão, dentro de um conglomerado de pessoas, né? Que estão dentro de uma mesma crença, de uma mesma filosofia, mas que às vezes as suas ações, como a gente falou no começo, o comportamento, as ações, elas falam muito mais que as palavras. E a gente vê pessoas que praticam violência, estupros, abusos. A gente vê pessoas dentro desses lugares, muitas vezes com discursos de ódio, né? E rechaçando pessoas. Você aqui não pode, porque você não tá dentro desse princípio, dessa doutrina que eu acredito. Dentro dessa verdade que eu acredito. E às vezes a gente olha pessoas que talvez nunca tiveram uma oportunidade de ler uma Bíblia, Isso. ou às vezes estão em outros conceitos dentro, porque já que a religião é uma união, é um coletivo de amor, de religar pessoas e situações, tem pessoas que vivem em coletivos assim, totalmente diferentes, mas que têm um princípio de vida, às vezes, muito mais condizente Um caráter com o diferenciado. que a Bíblia fala, por exemplo. Eu também sou uma estudiosa da Bíblia. Mas às vezes as pessoas vão ali e elas são muito mais condizentes na sua ação do que dentro de princípios tanto sociais quanto religiosos, quanto espirituais, do que às vezes aquela pessoa que tem uma doutrina e prega esse lugar de ligamento, que na verdade desliga mais do que une, né? E como que você vê isso, pai? Eu acredito que talvez diretamente assim, a gente já conversou algumas vezes, mas eu acredito que é interessante a gente colocar esse ponto de vista para as pessoas, para a gente também não ser ignorante em achar que, só quem crê nisso que vai ser, que talvez tenha o amor de Deus, tenha a salvação, né, tenha essa vida eterna que todos nós sonhamos. Como é isso na sua visão? Olha, falando assim de princípio cristão, voltando só aquele detalhe que eu falei agora há pouco, para muitos, a Bíblia, ou conhecer Deus, vai ser a vida de alguma pessoa. Às vezes, a vida de uma pessoa, um moço, uma moça, um homem, uma mulher, uma criança, uma pessoa mais idosa, a vida dela fala muito de Deus. E, às vezes, a única Bíblia, o único Evangelho, a única boa nova para conhecer Deus vai ser, às vezes, a estrutura de uma vida de uma pessoa. Tá? O exemplo, então, né? Fala mais alto, né? Então, a vida é equilibrada de um homem, de uma mulher, de um ser na sociedade. Às vezes, ele pode estar pregando com a vida. Bom, tem um conceito lá de Jesus em Mateus 28, 18 a 20. Ele fala que o evangelho vai ser pregado em todas as nações, tribo, língua e povo, etc. Mas que vai ser pregado em testemunho. Então, é muito legal isso, tá? Testemunho. Tá? E as pessoas olham as pessoas, querendo ou não. Voltando ao campo da influência, todos estão contemplando, olhando as pessoas. Por que fulano é dessa forma? Por que ele age dessa forma? Ele toma essa atitude? Então, o lado positivo e negativo da coisa é muito sério. Então, cristianismo é algo assim, bastante sucinto e tem que ser algo assim, mais vivido, né? Na prática. O cristianismo é mais prático do que teoria. Grava bem isso que eu estou falando. Cristianismo, muitas vezes, é mais prática do que teoria. E o que é esse cristianismo? O cristianismo, eu vou abordar aqui, o cristianismo no sentido... O cristianismo vem de Cristo, lá no primeiro século, numa cidade de Antioquia, onde foi os cristãos chamados primeiramente de cristãos, porque eles falavam de Cristo, falavam dos milagres, do ensino, de tudo que eles viveram com Cristo, aqueles primeiros discípulos ali, para aquela pessoa que é crédula dentro das ideias da Bíblia, dentro do criacionismo, dentro do princípio cristão religioso. Então, eles foram chamados de cristãos porque eles falavam de Cristo, pregavam de Cristo, mencionavam de Cristo, então, chamado cristão. Então, o cristianismo vem do princípio de aquela pessoa que segue a Cristo, tá? Aí não entra igreja, religião, tá? Muito mais que isso. Então,
que... Mas aí entra nisso que eu tô falando. Então, a pessoa que vive uma vida de princípios, mas independente de servir, vamos dizer assim, ela serve a Cristo dentro da perspectiva do cristianismo, sem saber que está servindo a Cristo. Vamos citar dois casos. Isso? Vou citar dois... Porque é engraçado, né? Porque tem gente que fala assim, eu não acredito em Jesus, não acredito em Deus. Mas essa pessoa tem princípios de vida que, se você for ler a Bíblia, for entrar dentro dos seguidores de Cristo, ela segue aquilo, de alguma forma. Quer ver? Eu vou citar 3 fatos aqui, tem muitos, mas vou citar 3 fatos bíblicos aqui, tá? Bíblico. Eu vou citar 3 personagens. Nicodemos era um fariseu, um homem letrado, estudado, estruturado dentro do conceito do judaísmo, tá? Eu vou citar outra situação. Jesus, quando ele foi crucificado na cruz, ele tinha 2 homens do lado dele. Sim. Tido ladrões. É ladrão, para mim não tem bom ladrão, mau ladrão. Ladrão. Era ladrão. Só que criticava e falava muito mal em relação a Jesus. Como estou falando na semana do Calvário, né? A gente vai abordar umas coisinhas daqui mais um pouco sobre essa semana. Então, ali, criticava e falava irritado devido à situação, e Jesus estava ali, e o outro estava ali do outro lado, mas ele parou a refletir. Inclusive, já aproveitando esse gancho, ali tinha 3 situações naquela cruz, né? Um ali estava morrendo no pecado, ladrão do lado esquerdo, como eu falo, um morria no pecado, o outro morria para o pecado, que era aquele que é o arrependimento, e Jesus morria para o pecado de um ao outro. Então, você vê que é legal isso aí. Então, como eu citei lá, Nicodemos, o ladrão na cruz, ele não teve uma vivência estruturada, mas ele exerceu fé no momento necessário, a ponto de dizer, Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino, tu estarás comigo no paraíso. Então, não era naquele momento que ele morreu, como todas as pessoas morrem, mas a garantia de estar num futuro ressuscitado para a salvação. Né? O outro aceitou o contrário. O Nicodemos, ele tinha uma necessidade de Deus, apesar de ter tanto conhecimento, teoria, tantas regras, né? Mas ele tinha uma estrutura, mas ele tinha um vazio lá dentro de si. A Maria, por exemplo, ela teve um momento assim que ela exerceu fé extraordinária. Jesus estava num local, ali com os discípulos, pessoas, e ela não tinha como demonstrar, ela fez um sacrifício de amor, e ela mostrou isso na prática. Ela pegou um perfume de nardo puro, muito caro na época, até hoje, né? Se for olharmos os grandes perfumes, diz que é nos pequenos frascos, tá, os grandes perfumes, os mais caros, né? Ela foi ali e quebrou aquele vaso no meio da presença de todos, não para mostrar, mas uma maneira singela de exercer a fé e manter aquela confiança naquele que fez tanto por ela. Quebrou, lavou os pés de Jesus, enxugou com os cabelos. Olha, eu podia citar vários casos, mas estou citando esses 3 para nós entendermos juntos o que é realmente a coisa prática. Nicodemos, estruturado, rico, papapá, cheio de dogma, de crenças, regras, mas tinha um vazio, precisava encontrar Jesus. Foi até de noite que ele não queria dar muita demonstração devido à sua posição social. social. Mesmo dentro do cristianismo, ele estava meio perdido, né? Já o ladrão não teve oportunidade, às vezes a vida levou ele a uma situação muito ruim na vida, que ele escolheu aqueles caminhos ruins, mas ele tinha algo bom. E eu não tenho dúvida que veio lá da mãe, do pai, uma influência boa, que naquele momento despertou nele fé, vontade de mudar. E se ele descesse da cruz, que ele morreu, mas se ele descesse teria da essa cruz, oportunidade. ele tinha pegado um outro rumo, uma outra rota na vida, né? Seria outra pessoa. E no caso a Maria é fantástico, está aí para a sociedade, diz que ela é sempre ser falada, e por isso estamos falando dela aqui também. Sim. Né? Um Zaqueu, que era rico também. Olha que situação. Jesus conta uma experiência fantástica. Uma viagem de Jesus de Betânia, ele foi para Jericó. Chegando perto de Jericó, ele encontrou pertinho ali um cego. Cego e mendigo, dependendo. Olha que coisa. Ser cego não é fácil. A gente usa óculos hoje em dia mais para leitura, né? Algumas coisas assim. Mas tem um fator. Aquele homem, além de ser cego, ele dependia das pessoas. Diz que ele estava esmolando, pedindo esmolas, carente. E ali, seguindo o relato ali do fato bíblico, Jesus entra dentro de Jericó, está lá um homem que não era nem cego nem mendigo, era Zaqueu, rico, influente, mas era também pessoa renegada, devido ele fazer algumas coisas erradas, né? Dentro da função dele, cobrava impostos e lesava as pessoas. Dava uma subornadinha, mas ele né? lá um pobre mendigo, precisando de Jesus,
que tu quer que eu faça? Eu quero ver. E aí o povo acha que a corrupção e essas coisas acontecem só hoje, né? Ele estava lá precisando de Jesus, aquele cego. Mas Zaqueu estava lá dentro vazio também, por causa da multidão, atrapalhava, porque ele era de pequena estatura. Imagina um homem saiu correndo dentro da cidade, subindo numa árvore, né? E Jesus falou, não precisa de subir na árvore. Zaqueu, desce daí, eu vou para tua casa. Olha que legal. Deus chegando perto. Eu quero trazer uma lição aqui. Gente, na hora mais difícil e complicada da nossa vida, é a hora que Deus, Jesus, está mais perto de nós para dar uma saída, uma solução a esses problemas todos que eu tenho, você tem, todos nós temos alguma coisa que precisa do Criador, precisa de Deus. Não adianta a gente fugir, a gente precisa de algo melhor, algo para uma saída, algo para solucionar, né? E lá na saída de Jericó, estava lá outro cego, que era Bartimeu, lá tornaram a ver. O outro não via. Então, precisando de Jesus lá na saída, o que você quer que eu faça? Eu quero ver, então veja, conforme a tua fé. Então, muitas vezes Jesus passa o problema para nós. O que você quer que eu faça? Eu quero ver, então não quer enrolação. Nós temos muitos projetos, muitas coisas, mas a hora que Deus quer atuar na nossa vida de maneira grandiosa, é a hora que a gente tem que apresentar o mais necessário, aquilo que mais eu preciso, aquilo que realmente vai fazer a diferença na minha vida. É essa hora que você tem que colocar para Deus sem enrolação. E depois disso, o que aconteceu? O pessoal descendo para Jerusalém ali a 12, 15 quilômetros, vamos fazer Jesus rei, colocava os ramos, por isso que comemora o Domingo de Ramos. Na semana passada, muitos comemoraram o Domingo de Ramos, forraram ramos e plantas, e arrumaram um jumentinho para Jesus montar, vamos fazer de Jesus nosso rei agora. Nossa, você vê a semana do Ramos, a semana do Calvário, nós estamos abordando, agora Jesus entra em Jerusalém, eles queriam fazer dele rei, só que aconteceu diferente, ele foi preso, justiçado, julgado erradamente, e ele foi na cruz ali por causa de mim, de você, Paula, e de cada um que está nos ouvindo, e para todos esses 8 bilhões do mundo hoje, tantos que já partiram, né? Ele foi para a cruz ali morrer por nós. Tornou-se um rei, não de coroa de ouro e tal, coroa de louros e espinhos, morrendo por cada ser humano. E ele foi ali... Por que Jesus foi em Jericó? É um tema que eu desenvolvo. Por que Jesus foi em Jericó? Para salvar um cego que queria ver novamente na entrada, o Zaqueu perdido rico lá dentro e Bartimeu que precisava ver lá na saída. E depois ele foi garantido. Então ele simboliza aí toda a raça humana nesse episódio final, naquela semana do Calvário, Semana Santa. E é tão interessante, né? Saber o que a gente quer. Porque essa história do cego Bartimeu, ele é muito interessante e bem própria, porque às vezes a gente quer conquistar as coisas, mas a gente não sabe nem o que a gente quer de fato, né? O que você quer para sua vida? Que projeto que você quer? Que propósito que você tem para sua vida? E a gente não para. Então, quando aquele cego teve uma oportunidade, ele tinha certeza absoluta do que ele gostaria de receber. Era uma coisa muito simples, ele queria ver, né? Então, às vezes, Deus, o universo, né, como cada um entende, tá falando assim, o que você quer? Se posiciona. Isso é comunicação também, né? Se posiciona diante da vida. Se você se posicionar, colocar o pé bem certo onde você quer, a porta vai abrir, o caminho vai abrir, você vai ver, você vai enxergar exatamente o que é necessário para você alcançar aquilo que você quer. Então, isso tem muito a ver com a vida emocional da gente. A gente passa uma vida inteira perdido, sem se questionar o que realmente eu quero de fato, o que realmente eu quero viver dentro de um legado, dentro de um propósito de vida. E aí, quando as oportunidades chegam, elas nos pegam despreparados, né? Tem uma frase que eu gosto muito de usar, que fala assim, a vontade da gente se preparar, ela é tão importante quanto a vontade da gente vencer. Uhum. Então, todo mundo quer vencer, mas será que as pessoas querem se preparar? Né? Então, a preparação envolve saber o que eu quero, envolve buscar autoconhecimento, buscar me entender para entender até onde eu quero chegar e para onde eu estou caminhando, para onde estou indo, quem que eu vou impactar diante da vida, né? Então, senão a oportunidade vai chegar e, naturalmente, eu não vou conseguir aproveitar esse caminho. E o senhor fala muito de salvação. Não o senhor agora, né? Mas nessa semana... da Semana Santa, tem todo esse hype, né, da Páscoa, né, e tudo, mas trazendo bem o foco da reflexão, se fala muito dessa salvação. Queria que, de alguma forma, o senhor explicasse um pouco, né, sobre essa salvação
E como isso se aplica, né? Será que dentro desse conceito de salvação, eu vejo muito dentro dos movimentos, as pessoas falam, eu tenho que fazer isso, porque senão eu não vou ser salvo. Eu preciso daquilo, senão eu não vou ser salvo. Se eu não devolver um dízimo, eu não vou ser salvo. Se eu não deixar de fazer tal coisa, eu não vou ser salvo. Então, assim, a salvação realmente é algo dependente, a gente precisa fazer algo para ser salvo. O que é essa salvação? E o que a gente precisa fazer para verdadeiramente alcançar esse lugar? Porque, às vezes, a sensação que dá é que depende de muitas coisas, né? Então, queria que você explicasse um pouquinho disso também. Muito bem. Antes de eu responder, eu preparei dentro das 300 e poucas, quase 330 reflexões, eu separei uma meia dúzia para esses momentos. Já citei duas, mas vou citar uma aqui antes de transliterar esse comentário e essa resposta, ou vamos dar uma melhorada nessa pergunta, o que é a salvação, né? O que é a salvação? Tem um conceito que é muito legal, eu sempre falo assim, que a gente tem que parar para refletir nesse aspecto. Vamos pensar aqui uma coisa. Deus, ele não está interessado em coisas. Deus está interessado em pessoas. Eu, você, nós estamos aqui ouvindo, grava bem isso. Deus não está interessado em coisas. Deus está interessado em pessoas. Você e eu somos mais importantes. Então, o que acontece? O que é salvação? Vou colocar aqui alguns conceitos. Vou colocar 3 conceitos, podia citar vários, mas só devido ao tempo, a gente tem que trabalhar esse aspecto com muita sabedoria também e equilibrado, né? Igual eu que tramito em várias religiões, eu tenho no meu convívio diário, eu converso com pessoas de vários segmentos diferenciados e a gente tem uma convivência muito boa por causa de ser unidos mesmo na diversidade, né? Então, o que é salvação? No conceito bíblico, existia um homem que liderou o povo de Israel chamado Davi. E lá no Salmo 27:1, lá já tem uma resposta. Né? O Senhor, ele é muito claro lá em dizer, né? Ele chega a dizer que o Senhor é minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem eu temerei? Então, na ideia de Davi, a salvação não é uma filosofia, não é ideologia, não é energia, não é coisa, a salvação é uma pessoa. Sim. A pessoa do Criador, independente da sua estrutura, como você crê, mas existe um Criador, gente. Como eu falei lá no início, não foi um boom, não foi uma explosão, não, nós somos criados. Formação pó da terra, fôlego de vida, forma um homem, uma mulher, um ser humano, diferenciado, não há outro igual a você, nem um outro igual a você, Deus o ama assim como você é, e Ele que vai transformar. Aí que eu quero trazer, né, de novo essa frase, né? Deus nos aceita sempre como somos e estamos. E Ele que vai nos transformar do jeito que Ele deseja, do jeito que Ele quer. Então, como diz, pai, mãe, amigos, colegas, pessoas que convivem com a gente, tudo tem uma influência, tudo vai criar algumas coisas boas para nós. Mas quem vai adaptar, formar nós dentro do conceito cristão para a salvação, para a vida eterna, para o paraíso, é Deus que vai fazer esses ajustes do jeito que Ele quer, do jeito que Ele deseja, não é? Às vezes, para algumas coisas, tem que fazer até contra a minha vontade. Algumas coisas espirituais, a gente tem que, às vezes, até contra a nossa vontade. Nós temos 2 naturezas, carnal e espiritual, ela luta. Tem muitas coisas que a gente vê que não é legal. Então, você vai fazer por quê? Então, você tem que, às vezes, retroagir. E tem coisas boas que vai fazer no dia a dia, mas mesmo coisas boas tem que usar com equilíbrio. Mas aí eu tenho que colocar pimenta de novo. E o livre-arbítrio, onde fica? Vai entrar. Porque a gente tem, por exemplo, eu quero ser um assassino, eu quero fazer coisa errada. Isso, eu tenho esse direito. Tenho, diante do livre-arbítrio. Senão, vamos dizer que esse Deus aí é arbitrário, não, né? Não é arbitrário. Deus dá livre-arbítrio, livre escolha. Lógico. Igual, você está aqui um exemplo do maior teólogo que eu considero que era o meu xará, o apóstolo Paulo. Uhum. Ele, inspirado por Deus, escreveu Romanos 7. E ele tem um momento de dizer, eu sou um homem desventurado, porque eu quero fazer certo, eu estou errando. Quando eu estou querendo acertar, eu erro. Puxa, mas eu quero fazer o certo. Com a minha mente, eu quero fazer o certo. Às vezes, com a minha natureza humana e carnal, eu faço errado. Sim. Mas aí ele chega, desventurado homem que sou, quem vai me livrar dessa situação? Então, livre-arbítrio. Só que ele diz, mas dou graças a Deus por Jesus Cristo. Aí entra Semana do Calvário, Semana Santa, que nós estamos, né? Ele foi fazer o sacrifício por toda a cristandade. Ele não olhou ali religião A, B, C, D, F, Z. Não, ele olhou sistemas, ou seita, ou como você crê. Não. Ele olhou o básico. Humanos. Quem me livrará do corpo de Samuel? Jesus Cristo. Aí ele diz, né, que privilégio. Agora, esse homem chegou a dizer assim,
Estou crucificado com Cristo. Agora já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. E o viver que eu vivo na carne, eu vivo agora na fé, no Filho de Deus que me amou e esse mesmo se entregou por mim. Então, livre-arbítrio, escolher. Então, coisas boas, coisas ruins. Coisas legais, coisas não legais. Aquilo vai me fazer bem, aquilo que não vai fazer bem. Então, eu tenho o poder de escolher. A palavra de Deus deixa muito claro isso. Tem lá no Pentateuco, lá nos primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco, que é Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio. Lá em Deuteronômio 30, 19, diz assim, Moisés, o grande líder, né? Ele liderou, reuniu o povo e disse, eu quero fazer uma proposta aqui. Hoje Deus está propondo para vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Eu dou um conselho, escolhe a vida, eu dou um conselho. Não estou exigindo, mas dou um conselho. Escolhe, pois, a vida para que viva bem tu, tua casa, tal. O mesmo Josué que veio depois de Moisés, ele chegou, reuniu o povo um dia lá e falou, Josué 24:15, né? Então ele chegou lá, gente, tá aí, à disposição de vocês. Deus já morreu, tal, tantas coisas, tantas filosofias, ideologias, tantas coisas, tal, mas você fica à vontade. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor, o Criador. Eu creio assim, mas eu respeito se vocês não quiserem. Tá, mas então o que é a salvação? Então, vamos lá, trabalhando. O que é a salvação? E já que a salvação é uma pessoa, Jesus, no caso que o senhor explicou aqui, eu tenho que fazer o quê para Jesus, para eu poder ganhar? Então, essa salvação é barganha? O que é a salvação? Não é barganha. O que é a salvação? Não, a salvação é algo que parte da voluntariedade do ser humano em reconhecer. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer assim, o tudo de mim em resposta ao tudo de Deus. Vida, saúde, família, negócio. Aqui foi numeragem, não vamos ficar aqui falando, podia ficar 24 horas falando, não daria tempo de falar quantas coisas Deus tem feito. Então, tudo de mim em resposta ao tudo de Deus. Inclusive, por que Deus pede? Deus não precisa de nada. Ele é criador, mantenedor, sustentador de tudo. Mas eu tenho uma frase que eu uso muito ela, e ela é muito legal. Por que Deus pede? Deus pede para abençoar. E Deus não pede o que eu não tenho. E Deus também só abençoa depois que pede e eu dou. Mas se eu dou voluntariamente, prazerosamente, nada forçado. Porque a vida cristã, ela tem que ser algo fantástico, alegre, feliz. Igual, por exemplo, vamos falar de igreja aqui um pouquinho, né? Salmista Davi tinha na mente, ele ia cantando com o povo. Os salmos são cantos, são louvores, são músicas, gente, os salmos todos. E Davi escreveu lá num salmo que diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse alegrei-me, quer dizer, é regozijo, é prazer, é contentamento, não é fardo, não é peso, igual como conta uma experiência, né? Um senhor via no sítio. Ele, então, às vezes levava arroz, feijão, algumas coisas para vender na cidade a 6 quilômetros, 12 quilômetros, que é uma légua, 2 léguas. Lá no interior fala légua. 6 quilômetros, 1 légua, 12 quilômetros, 2 léguas. E ele ficava, às vezes, ali na beira do caminho. Aí um dia vinha lá os fazendeiros, o Antônio, né? Seu jipe parou. E aí, tô indo para a cidade, tô indo. Como é que tá, seu Gervásio e tal. E ele entra no carro. Aí o seu Gervásio estava levando naquele dia feijão. Ele entra no jipe com um saco de feijão de 60 quilos no colo. E aí tá indo para a cidade. Daqui a pouco eu disse, seu Gervásio, o que é isso? Ué, quem tem que levar a carga é o jipe, não é o senhor. Você põe o saco de feijão do lado, né? Então, muitas vezes a gente quer levar as cargas que, às vezes, o Jesus já levou as cargas para nós. Ele quer ver a gente leve, solto, mais descontraído, ter fé, esperança, amor, ter um cristianismo assim, de maneira natural, né? Não é carregar o peso do feijão ou do milho ou da carga, né? No exemplo aqui que o senhor Gervásio está levando ali no colo. Eu gosto muito de explicar a salvação no sentido de presente, né? Porque a gente, independente, né, de onde nós vamos, quem nós somos, família, a gente erra. A gente nasce errante, né? Então, e tem muita gente que até brinca, eu não pedi para ninguém morrer por mim, não pedi para ninguém pagar minha dívida. Tá tudo certo. Mas é muito bom, vamos imaginar que você tá numa avenida, né, e você pega um carro de polícia te para porque você tava em alta velocidade, que você tava errante dentro de uma lei, de uma perspectiva. Certo. E aí você chega ali e você tem que pagar aquela multa. De repente você vê um carro desconhecido passando, para ali, né, porque percebeu que você tava levando uma multa e fala assim, eu vou pagar essa multa para você. Você tem o direito de escolher se você quer aquele presente ou se você fala, não tô te pedindo nada,
né? Eu sei que eu errei, eu vou assumir esse erro, e independente desse presente que você quer me dar, né? E eu acredito que a salvação é muito assim. A gente não depende, né? A Bíblia, não é eu acredito, até a própria Bíblia fala em Efésios, né? Que é de graça. Pela graça nós somos salvos. Isso não é do ser humano. Isso é dom. Isso é presente. O que é dom? É presente. Isso. Eu me comunico desde que eu sou criança. Eu sou comunicativo. O senhor é comunicativo, que é um presente da vida. É um presente que veio, né? Então, é muito importante a gente entender, né, de uma vez por todas, que não depende da gente fazer nada. E isso não é a Paula falando, não é o Paulo Sena falando. Isso é o contexto, né, da vida espiritual. O grande não precisa de nada nosso, realmente, como o senhor falou, né? E às vezes a gente fica carregando essas dívidas. Eu preciso fazer isso para agradar Jesus, eu preciso fazer aquilo para agradar. Não, essa salvação ela já é um direito, ela já está garantida para nós. Então, na verdade, eu gosto muito desse exemplo, até para as pessoas que fazem autocuidado espiritual comigo, eu costumo colocar assim: você não vai fazer algo dentro de uma regra, dentro de uma lei, para ser salvo. Você já é uma pessoa salva. Jesus, ele pagou essa dívida, mesmo você querendo, não querendo, aceitando, acreditando, não acreditando, essa dívida tá paga. Você é um ser errante e agora tá zerado. Isso já está pago. Agora, você faz as coisas em obediência, você segue uma lei diferente, um princípio diferente, não para conquistar algo, mas por reconhecimento a algo muito maravilhoso que aconteceu na sua vida. Isso Você é mesmo. tão grato, tão feliz, assim, fala... Pensa, você tá pagando minha dívida, você tá pagando essa multa, eu nem te conheço. Você é tão grato por aquela pessoa estar fazendo algo tão despretensiosamente, independente se você vai aceitar aquilo ou não, que você decide, então, em amor, cumprir. Então, eu não vou fazer para ser salvo. Eu vou fazer porque eu já sou. Isso, é importante. Eu, como teólogo, tenho que contextualizar quase tudo, né? Assim, dentro de palestras, de orientações. Eu vou contextualizar aqui Romanos 3,10. A Bíblia é clara e evidente. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Todos são falhos. Todos erram, né? Até tem uma música que fala, né? Todo mundo erra, todo mundo vai errar. Sim, todo mundo vai errar. Mas, o que acontece? Não é porque eu vou errar, eu devo permanecer no erro. Errar, quando tem a frase, né? Errar é humano, agora permanecer no erro é burrice, entre aspas, dizendo assim, não é legal isto. Agora, vamos pensar, esse mesmo apóstolo que você citou aí Efésios 2,8, pela graça sois salvos, isso não vem de vós. Isso presente, é presente, né? é dom de Deus. Não vem de obra que ninguém se glorie, diz eu sou bom e tal. Se fosse assim, tinha pessoas que tinham mais facilidade e outros que não têm, não daria. E esse mesmo Aí apóstolo... vem Nicodemos, né? Que ele tinha todas as obras, as ações, correto. Mas ele tinha um vazio ali, né? E esse mesmo apóstolo Paulo, ele cita, como eu disse, eu tenho que contextualizar tudo aquilo que a gente fala, que é para ficar mais robusto, mais estruturada a fala. Né? Por isso que chama entre almas e falas ali. Por exemplo, quando ele diz lá Gálatas 2,8, ele diz assim, 2,20, melhor, em Gálatas 2,20, Paulo chega a dizer assim, eu estou crucificado com Cristo. Agora já não sou eu mais quem vive, ou logo não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo agora na carne, com todas as lutas, problemáticas do dia a dia, eu vivo na fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, o presente está aí. Jesus fez tudo por nós. Por isso que eu voto. Tudo de mim em resposta ao tudo de Deus. Então, na vida cristã, muitas vezes assim, é fazer, mas ou obedecer, mas por amor, como você colocou na sua fala aí. Tem que ser algo prazeroso. Vida religiosa tem que ser algo prazeroso, algo contente, algo ali. É como você acabou de comer, você vai comer aquela sobremesa que você gosta, né? Ou quando eu estou no litoral, comer aquele açaí caprichado, né? Você quer comer uma fruta, que fruta gostosa, um suco, que suco geladinho, gostoso, aquele calor, deixa eu tomar aqui um Schweppes, uma água tônica com limão para ficar bem geladinha, para você se refrescar. Então, vida religiosa tem que ser algo tão bom como coisas simples que nós fazemos que faz bem para nós.
Então, exercer fé, manter confiança, comunhão, né? Então, é muito importante a gente entender o que foi esse amor de Deus pelo Paulo Sena. Inclusive, falando nisso, você sabe que a Bíblia tem um compêndio de 31 mil e tantos mil versos lá, né? Tem seus 66 livros, compostos de 39 no Velho e 27 no Novo. É um compêndio. É o Biblos, que vem lá, né? Que é a coleção de livros. É a maior enciclopédia, a Bíblia. É o livro mais vendido do mundo, né? Hoje todo mundo tem Bíblia, mesmo querendo, não querendo, aceitando ou não, independente das ideias de várias regiões de qualquer continente, a Bíblia é a palavra de Deus. E ela deixa assim algo extraordinário, né, para a gente. E alguém com muita sabedoria disse assim, que seria tão bom, eu quero trazer isso aqui para você agora que está me ouvindo, pensar. Diz que uma sabedoria, uma escritora americana chamada Ellen Goldwhite, ela disse assim, é muito legal esse conceito, seria muito bom tirarmos pelo menos 1 hora por dia para pensar no amor, no sacrifício de Jesus, principalmente aqueles últimos dias da vida de Jesus. Tirar 1 hora por dia, nós temos 24 horas para comer, trabalhar, estudar, fazer tanta coisa, mas ela diz, bom seria, né, se tirássemos pelo menos 1 hora por dia para refletir no amor de Deus em Jesus, principalmente aqueles últimos momentos ali da vida dele. E eu, trazendo o contexto que eu estava falando, a Bíblia, ela é tida como palavra de Deus, e Sagrada Escritura, como é que você possa chamar, né? Tem um verso que diz assim, que é São João 3,16, conhecido como o Evangelho em resumo. O que seria isso? Se não tivesse nada escrito na Bíblia, tivesse só São João 3,16, eu, Paulo Sena, você que está me ouvindo, você que vai ver isso aqui de qualquer forma, em qualquer lugar, poderia ser salvo. Porque lá eu costumo até colocar meu nome. Eu gostaria depois, se você fizesse esse exercício, eu vou até mandar o linkzinho para você ver lá, para você colocar o seu nome lá. Eu vou fazer o exemplo comigo. Olha São João 3,16, como é que ficaria? Eu vou falar o verso como é e como ficaria com o seu nome. Olha lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o verso tradicional, independente da revista corrigida, nova versão internacional, nova tradução na linguagem de hoje, não importa como você vai ler. Mas legal é quando fica assim, ó. Porque Deus amou Paulo Sena de tal maneira, que deu seu Filho único para que Paulo Sena não pereça, mas que Paulo Sena tenha a vida eterna. Olha como ficou lindo esse verso. E se você colocar o seu nome lá, né? Vai ficar lindo também lá. Não interessa se chama João, Kleber, Maria, Antônia, Shirley, Fabiana, Débora, qualquer o seu nome aí, né? Então é muito legal. Você colocar o seu nome ali, ele vai tornar um significado maior, né? Principalmente nessa semana de reflexão, semana do Calvário, você pensa, puxa vida, Deus me amou, né? De tal maneira, com o seu nome. Porque Deus amou, aí você coloca o seu nome. De tal maneira, né? Que deu seu Filho único para que ninguém pereça, mas todos tenham vida eterna. Então a salvação é para todos. E a salvação, como você citou, Paulo, agora há pouco, a salvação é de graça. Tá? Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom, é presente de Deus. E é muito legal ver essa questão da liberdade, né? Que a gente falou aqui. Se você conhece, você é livre. Então, eu sempre falo assim, se você tá num lugar espiritual, seja qualquer lugar, e esse lugar te traz peso, né? Isso a gente tem que repensar, porque ele fala, você conhece a mim e você é livre, né? Então, os nãos que às vezes a gente dá, um pai, uma mãe dá para um filho, são nãos para que você, às vezes, viva uma vida melhor. Não coloca o dedo na tomada, você vai levar choque. Não põe a mão no forno quente, você vai se queimar, né? Então, o pai e uma mãe, ele quer o bem do filho e, às vezes, ele vai ter que falar não para algumas coisas, para que aquele filho entenda que dentro da perspectiva de liberdade, existem regras. Porque se a liberdade não tivesse regra, não seria liberdade, né? Então, é muito legal a gente ver a liberdade dentro desse contexto da salvação, que é o contexto até que você trouxe do outro cara da cruz, que não decidiu. Porque, assim, é livre. Você pode aceitar que eu pague a sua multa, o desconhecido pague a multa, ou você pode falar assim, não, muito obrigada. E continuar em alta velocidade e levar outras multas em outro lugar, e tá tudo bem. Então, por mais que isso está dado como um presente,
você tem essa liberdade de escolher se você quer esse caminho de liberdade ou não. Só que entendendo que dentro da liberdade existem normas, né? Você é livre quando existem princípios, quando existem normas. E tem muita gente que confunde a liberdade com esse lugar de sem regras, fazendo tudo de qualquer forma. Isso realmente não é a verdadeira liberdade. Isso também se torna prisão. E eu queria fazer uma pergunta muito importante, que a gente já tá até caminhando pro final, e eu acredito que não vai dar tempo da gente falar tudo, mas isso daqui eu acredito que é super importante a gente não sair daqui sem. Gente, vocês viram, né? A dinâmica de 2 comunicadores é assim, é um ali, você fala, né? Mas assim, a gente vê muitas pessoas olhando a cruz como uma representação de amor, de propósito, né? Mas também muitas pessoas estão confundindo esse lugar da cruz com um lugar de sacrifício com sofrimento. Às vezes eu olho na Semana Santa, domingo de Páscoa e tudo mais, nossa, que pesado, o povo só mostra sangue, o povo só mostra Jesus e faz aquelas encenação, né, da morte, do sofrimento, aquela coisa terrível. E dentro desse contexto do que a gente tá falando, deveria ser um contexto de mais alegria, né? Não é um contexto, vamos dizer assim, simbólico de reflexão, de você fazer uma internalização, mas olhando muito por essa perspectiva, assim, de gratidão. Cara, muito obrigada, gratidão por isso ter acontecido. Então, como que é essa a minha pergunta, né? Onde as pessoas estão confundindo esse lugar, né? Que deveria ser um lugar de vitória, de alegria, e trazendo isso para um lugar de muitas vezes morte, só tristeza, só peso, né, para a vida cristã. Quanto isso se torna desnecessário ou necessário dentro da vida cristã de uma pessoa, dependendo da perspectiva que ela está olhando. Uhum. Bom, eu vou contextualizar a sua fala aí em 2 conceitos. Existe uma situação dentro, não é só olhar o sacrifício, o sofrimento, a gente fica para mexer com o ego ali, abaixar o ego, vamos dizer assim, a pessoa fala, puxa, quanto sofrimento, né? O sangue, coroa, aquele sacrifício ali foi real, né? Mas eu gosto muito de trabalhar um outro aspecto dentro do que você colocou. Diz que um escravo africano, ele, uma certa feita, ele mencionou assim: quando eu olho para os meus pecados, minhas falhas, meus erros, eu não vejo como eu posso ser salvo. Uhum. Mas quando eu olho para a cruz de Cristo, eu não vejo como eu posso ficar perdido. Muito Olha bonito que coisa isso. linda. Muito E outra bonito. coisa, sabe, Paula? Eu tenho um amigo, um teólogo, pastor, ele escreveu um livro chamado Conhecer Jesus é Tudo. É um amigo, já há muitos anos está com uma certa idade, mas é uma pessoa que ainda hoje ele faz muitas palestras. E esse livro Conhecer Jesus é Tudo é muito interessante. Ele colocou assim uma maneira que você acabou de colocar, de mostrar o Jesus que fez tudo pelo ser humano, com sofrimento, tudo, mas ele mostra que esse relacionamento com Jesus, ele tinha um jeito de tratar cada pessoa de um jeito, os perseguidos, angustiados, maltratados, os judiados, né? E ele mostrou ali muitas coisas. E eu tenho aqui uma frase que eu gostaria até de ler aqui, ó. Conhecer Jesus é tudo. Ele é o amigo, Salvador e Senhor, e Ele é Senhor sempre presente, nos momentos mais angustiantes, constantes em nossas alegrias e nas nossas realizações. E voltando àquele ponto, né? Jesus não está interessado em coisa, ele está interessado em pessoas, eu e você. E tem um detalhe bastante importante aqui para a gente pensar dentro do que você colocou, só para refletir. Você sabe que nós, como seres humanos, todos têm muita capacidade. Eu tenho um pensamento que diz assim, que muitos são inteligentes, mas nem todos são sábios. E tem que ter não só inteligência, mas sabedoria para entender esse conceito que você acabou de colocar. De olhar o sacrifício, dor e tudo, mas olhar pela perspectiva da gratidão. Da gratidão, da do alegria. amor, do reconhecimento, tá? E que às vezes parece, né? Eu até dou risada. Você vai, às vezes, num lugar e você fala assim, gente, o povo canta com uma tristeza. Às vezes você vai nos lugares, o povo tá
triste cantando, e uma dor. E você fala, gente, é alegria, é felicidade, é regozijo. Tem uma música que diz assim... Nossa, dá até um terror, tem assim, uma música né? que fala assim, o refrão. E ao olhar a cruz, eu posso ver o amor. Se você tá vendo amor, você vai ficar triste com Não, amor, você vai ficar gente, feliz, por favor, né? E outra coisa, como completando meu raciocínio, né? Então, muitos são inteligentes, mas nem todos são sábios. E diz que o inteligente, ele pode cair no poço, né? Mas o sábio nem cai no poço. Gente, uma delícia trocar essa ideia, essas informações. Como o meu pai falou, a gente poderia ficar aqui muitas horas falando do amor, sobre a vitória, né, que nós temos aí de salvação. Eu espero que para você tenha feito sentido a gente parar mais um dia para poder refletir, né, sobre esse momento especial da humanidade, né? Onde nós temos aí grandes possibilidades de sermos vitoriosos, olhando para o grande amor, o amor maior que nos salvou. E sabermos que nós podemos ser livres nesse lugar e não carregar um peso, mas carregarmos aí a dinâmica da liberdade e também dizer sim. A gente tem a possibilidade de dizer sim para viver uma vida diferente. Para finalizar, o seu recado, agora olhando para o pessoal, qual é o seu recado final, a sua frase final, pai, que você vai deixar? O que essas almas, que fala que essas almas não podem deixar de ouvir hoje de você? Eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento e dizer para você duas grandes coisas. Quando eu digo para você, é primeiro para mim. Gente, nós temos muitos desafios e momentos desafiadores em nossa vida, mas nunca devemos perder a fé e a esperança, tá? E é muito importante você exercer a fé, manter a confiança, exercer a comunhão e nunca esquecer, gente, não importa a hora que você vai acordar, se 5, 6, 8 da manhã, ou vai dormir 10, 11, meia-noite, 1 hora da manhã, depois do Facebook, Instagram, Netflix, sei lá, tanta coisa, mas temos que ter o hábito de começar o dia com Deus, terminar o dia com Deus. Começar com Deus, terminar com Deus. O que vai acontecer com a gente? A gente vai acertar mais e errar menos. Vai acertar mais e errar menos. E isso é maravilhoso. E nunca esqueça que se o problema tem solução, não se preocupe. E se o problema não tem solução, não se preocupe. É isso aí, pessoal. Mais um episódio incrível desse podcast mais amado aí do mundo. Aqui na descrição tem todas as nossas redes sociais. Você pode nos seguir lá. Coloca aqui nos comentários o quanto isso impactou a tua vida. Faça perguntas se você quiser, que a gente vai estar aqui ligadinho para responder. E até o próximo episódio.